a transcrição. Beleza. Beleza. Pronto, começamos a gravação. Deixa aqui. Eu acho que todas e todos já estiveram nos momentos anteriores. Boa noite, Juliane. A Juliane é a que primeiro entra aqui na sala. E eu achei que ela estava conectada eternamente aqui na sala, mas não, ela entra cedo mesmo na sala. Bom, ô Elo. Boa noite. Boa noite. A Elo é da nossa turma da Economia Solidária lá de Blumenau. E representa a Economia Solidária no Conselho de Cultura do município. Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje, inclusive, tivemos reuniões e falamos desses nossos encontros. Ah, é? Bacana. Participando. Tá bom. Bom, então, boa noite a todas e todos, né? Todos vamos retomar nossa atividade hoje à noite, dando continuidade, né? Terça-feira tivemos uma conversa, né, com o professor Jaison, e espero que, né, os argumentos, os conceitos, a proposta, né, apresentada, a gente vai lidando com isso, vai, né, interagindo, né, também mentalmente com isso e tal. E hoje, na verdade, nós estamos aqui com um enorme privilégio, assim, eu estou muito feliz, muito, 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 porque o Alex Barcelos é o cara assim que sistematiza na prática essa relação entre economia solidária, cultura, né, mobilização, trabalho popular e assim por diante, né? E ele expressa aqui uma experiência, né? Para nós isso é muito importante, uma experiência que é ícone, ou seja, é a referência, né? Quando alguém quer, no Brasil, né? Fazer essa ponte, se vocês pesquisaram no Google, né? Economia Solidária Cultura, né? Vai lá para a agência Solano, né? Solano Trindade, né? Então, e o Alex é a pessoa, vamos dizer assim, né? Que é a referência, junto com o Tiago e outras pessoas, claro, dentro nessa perspectiva. Então, assim, para nós aqui, né, que montamos a proposta, o percurso formativo e tal, né, a presença do Alex aqui, para nós... Opa! Olha o Tiago aí, ó, dando tchau. Opa! Um abraço, Tiago. Certo? Todo mundo, economia solidária na veia. Na veia. Valeu, Tiago. Muita força. Vamos abraço. Quem pode ficar louco. Tá bom, depois do Alex, Tiago, no próximo percurso aqui, o Tiago vem no lugar do Alex aqui. Então, assim, quero dizer, assim, um privilégio enorme, uma oportunidade para nós, assim, extraordinária a presença do Alex aqui, né, para falar, então, a partir da experiência lá, né, da periferia de São Paulo, desta aproximação e dessa, na verdade, não é mais do que aproximação, né? Uma experiência que junta mesmo, né, a economia solidária como projeto, como proposta, como princípio, como conceito, como prática, e juventude, cultura, né, e assim por diante. Tá bom, Alex? Eu não vou estragar minha fala, né, e vou deixar contigo. Fique muito à vontade para se apresentar a experiência, né, falar sobre como é que você vê essa aproximação entre economia solidária e cultura, o que a economia solidária, vamos dizer, ela traz, né, como potencialidade, né, e possibilidades, né, para o campo da cultura e particularmente para a cultura na perspectiva de transformação, de emancipação, né, de construção, vamos dizer assim, de processos também alternativos, né,
um modelo de sociedade que, de alguma maneira, nos coloca sempre numa situação de dificuldade. Tá bom, Alex? Contigo. Bom, agora a minha imagem deve estar legal. Antes ela estava meio preta e branca, agora ela melhorou. Primeiro, agradecer o convite, satisfação estar aqui. Agradecer a todos por essa noite que estão aqui participando. Como eu disse para o Valmor, eu gosto muito do desafio de fazer um ping-pong para vocês talvez tirarem mais de mim do que eu achar e escrever sem conhecer, sentar na sintonia com vocês, escrever e apresentar às vezes muita coisa e às vezes não trocar tudo que talvez vocês queiram. Então eu vou começar trazendo uma análise breve, né, no Twitter, até pelo tempo. Tem um vídeo que eu vou apresentar no final. Então eu vou começar do princípio, contando um pouco como que a gente chega até aqui hoje. Então meu nome é Alex Barcelos. Hoje eu sou co-vereador no município de São Paulo, do primeiro mandato coletivo do Movimento Negro e Periférico, né? A minha pauta durante esse período de processo na eleição e agora também é a economia da cultura, relacionado muito à economia solidária e os fazeres culturais, né? É só que a gente coloca só nessa linha, porque a gente fala muito que existe os trabalhadores e as trabalhadoras da cultura, né? A gente sabe o quanto, infelizmente, não é reconhecido, né, esse conceito. É só colocado a cultura artística, a cultura do fazer, que são processos excelentes, importantes, mas existe o trabalhador da cultura e a trabalhadora da cultura, e existem os serviços e os arranjos produtivos, que a gente fala, que são os processos também que dão a sustentabilidade da cultura, que desde do serviço de terceiros que você tem na produção, né? Os produtores, o pessoal da hold, os seguranças, a área técnica, né? Você tem o técnico de som, o técnico de mesa, você tem os professores. Então, existe uma economia, né, que a gente fala, da cultura, que é a economia solidária, no caso, que são os arranjos produtivos, principalmente locais. Quando a gente faz alguma atividade, ela faz girar todo o território, né? A gente começa aqui com um princípio que a gente, aqui na periferia da Zona Sul de São Paulo, a gente está localizado no território do Campo Limpo, a gente já atuou no Capão, hoje estamos no Campo Limpo. A gente tem uma casa aqui de 450 metros quadrados, que é uma casa de cultura, né? Então, é uma casa que hoje tem diversos quadros da cultura periférica, grafite, peças artísticas. Então, é uma casa bem conceitual, periférica. Aqui a gente é o primeiro co-work da periferia de São Paulo, introduzindo muito dessa área mercadológica, né? E a gente sempre falou que aqui, na verdade, as associações, né, principalmente a União Popular de Mulheres, foi para a gente o primeiro co-work, que era onde as pessoas conseguiam escrever cartas, receber cartas, era onde era o Correio do Povo, enfim. Mas esse conceito mais futurista, que a gente conseguiu implementar um escritório colaborativo, onde a gente tem pessoas que locam para fazer advocacia, tem pessoas que locam para ter uma rádio web aqui hoje também que aluga esse espaço, tem uma companheira que faz um yoga aqui para atender muito a questão da saúde, né, das pessoas. Então, esse conceito colaborativo que a gente sempre teve. A gente tem uma ideia, né, que a gente não é pobre, a gente é empobrecido pelo sistema, até pelo sistema hoje que a gente tem neoliberal, né, o quanto que ele afeta toda a classe trabalhadora dentro da periferia, fazendo com que, muitas das vezes, esse dinheiro, esse poder de barganha muito forte, que hoje movimenta diversos setores e serviços, acaba saindo de circulação da periferia, prejudicando o desenvolvimento e o protagonismo na luta por políticas públicas. Então, por volta de 2011, através de um estudo junto ao ITCP-USP,
e a Unesol, que é o Núcleo de Economia Solidária, muito inspirado no professor Paul Singer, a gente começa a descobrir as possibilidades de, como não tinha dinheiro para nós, a gente fazer o dinheiro através de um banco comunitário. Muito desse estudo, né, que foi concebido para a gente pela incubadora, da experiência prática do Banco Palmas, né, do Joaquim, companheiro lá de Fortaleza, que conseguiu vir até São Paulo também, passar um pouco para a gente. E a partir dali a gente começa um trabalho onde a gente faz e cria o primeiro banco, um dos primeiros bancos comunitários de São Paulo, mas também o primeiro banco comunitário dentro de uma periferia, como a periferia aqui da Zona Sul. E através do banco a gente começa a entender os arranjos produtivos locais, o fortalecimento do desenvolvimento e a geração de trabalho e renda, né? Eu acho que, se não conhecem, mas acredito que fica aqui também a dica de pesquisarem sobre bancos comunitários. A gente funda, né, a moeda social, ela é lastreada no real, e aqui a gente tem a possibilidade de fortalecer pequenos comércios, trabalhando mais numa lógica de mercado, então, pequenas manicures, pequenos estúdios de tatuagem, pequenas lojas de lingerie, de cosméticos, de roupas, fazendo um processo muito próximo com eles de formação sobre o que era economia solidária. Esse processo foi muito importante para a gente. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem um companheiro aqui que tem há 42 anos um açougue na Quebrada, chama Silvestre. Esse açougue, ele ainda é um açougue que pratica, a gente fala, a universalização da confiança. Então, ele ainda é um senhor que anota ainda num caderno as pessoas que fazem as compras para pagarem nas datas que elas conseguem receber os recursos. E aí você tem um avanço para dentro da periferia das grandes redes de supermercado, que acabam trazendo açougue dentro desses supermercados para competir com ele. E aí ele precisava dar um up dentro dessa loja dele, né, desse comércio dele, um freezer novo e uma fachada nova. Só para colocar aqui para vocês, o banco surge sem dinheiro, lógico, porque a gente não tinha... A gente tinha, né, na época, a Senai, que funcionava com o edital para bancos comunitários. A gente tinha a possibilidade de atuar como um banco comunitário, mas, infelizmente, não existe portas abertas como um banco normal de mercado, né? Então, não existiam portas para a gente conseguir captar recursos, né, num BNDES, numa Caixa Econômica, num Banco do Brasil e nem fora. Então, a gente cria um dos primeiros crowdfunds, né, que é essas plataformas de financiamento online. Isso que eu estou falando em 2012, tá, gente? Era tudo inovação no Brasil. A gente faz a primeira plataforma de financiamento coletivo para o Banco União Sampaio e consegue captar R$20 mil. E aí, a partir daí que a gente começa a fazer a geração dessa gestão dentro do território. Os bancos comunitários nunca pensam no lucro, né? Eles pensam mais no desenvolvimento local. Então, as taxas, além de serem pequenas, elas são taxas e a pesquisa, né, que é feita de cada pessoa que solicita o crédito, a gente fala que nós era o Serasa, né? O Serasa é a União Popular de Mulheres, é o vizinho que você conhece, é a rua que nós andamos, é onde a gente sabe que é o comércio. Isso é um facilitador não só do crédito, mas da aproximação da pessoa entender todo esse ciclo da economia solidária e o quanto que é importante ele pagar aquela parcela, porque aquela parcela volta para a gente emprestar para outras pessoas. Além desse processo, o banco também fomentava as pessoas que não tinham condições, às vezes, e a gente sabe que profundamente a gente tem ainda essa crise da fome, algumas pessoas que passavam e ainda passam, né, fome na cidade de São Paulo. Então, muitas vezes a gente teve mulheres, né, que a gente fala que as mulheres são as economistas dos lares, né, elas que deveriam estar nos ministérios da economia, né, fazendo a gestão. A gente recebia algumas mulheres aqui com a necessidade de comprar algum alimento. Para a gente não dar o dinheiro na mão e essas pessoas irem comprar em grandes supermercados,
a gente dava a moeda lastreada, que era a moeda do banco, né, que era o banco, a moeda Sampaio, e ela ia lá no Silvestre comprar a carne dele, para ela poder ter uma mistura, e o Silvestre abatia esse valor do empréstimo que ele fez para a gente fazer um balcão para ele poder ser competitivo ainda com o avanço das pequenas redes. Eu contei tudo isso, é uma breve introdução da onde a gente surge na economia solidária, muita inspiração. E aí, quando essa linha de crédito se abre para pequenos comércios, a gente começa a ter uma aglomeração de coletivos culturais. E aí a gente começa a ver que existe uma demanda muito profunda e que o Estado não consegue atender. E muitas das vezes fica uma lógica digital que precisa levar a cultura para a periferia. E ao contrário, você não precisa levar a cultura para a periferia, você só leva a grana, porque a periferia é potência em cultura, a gente tem diversos fazeres culturais, a gente tem uma diversidade gigantesca e uma riqueza cultural totalmente brasileira, que precisa só de grana para ser desenvolvida. E aí, através do fundo do Banco Neo Sampaio, a gente começa a fazer alguns encontros para falar sobre economia solidária e começa a colar alguns coletivos culturais, entre eles bandas de hip hop, saraus, batalhas, escritores, grupos teatrais, coletivos culturais LGBTs, movimentos de moradia, movimentos sociais. E aí a gente faz, através do Banco Neo Sampaio, o primeiro financiamento de um livro, que é o livro do Luan Luando, que é um jovem que esteve muito próximo de participar da gestão de uma biqueira na quebrada, né? A gente sabe o quanto que o tráfico hoje está na porta, né, da periferia, trazendo oportunidade para esse jovem, trazendo para ele essa perspectiva de geração de renda num sistema onde ele é criminalizado, num sistema que a gente sabe que ele é violentado, num sistema que a gente sabe que muitas das vezes ele vai ser invalidado ou ele vai ser morto pelo Estado. E a gente consegue chegar antes com a cultura. Ele tinha uma ideia de fazer um livro, a gente consegue financiar esse livro, a gente faz uma viabilidade econômica em cima, né, um estudo de viabilidade econômica do livro, pensando que vamos lançar 2.000, qual é o custo dele, né, o custo de precificação, o custo de digitalização, o custo de capa, né, ilustrada, todo esse custo, através do financiamento do banco, lança esse livro é um sucesso de lançamento, a gente faz uma contrapartida dele devolver para a gente em torno aí de 300 livros, para que a agência tenha na agência, no banco, o livro, e para que as pessoas que frequentam e conhecem a nossa casa possam comprar também o livro. E dentro dessa gestão a gente faz um circuito com ele cultural por todos os saraus que existiam e espaços culturais da cidade de São Paulo. Então, lógico, um cenário diferente de outros lugares, mas hoje a gente acredita que tem aumentado muito mais, independente da violência que a cultura vem sofrendo e do descaso e desconstrução desde 2016, mas a gente sabe que ainda tem muita resistência, muita produção ainda cultural acontecendo, tanto no campo quanto na cidade, e a gente fomenta ele e consegue, em 6 meses, receber o retorno do investimento e fazer com que ele fosse o primeiro best-seller de livros periféricos na cidade de São Paulo. E isso mostra para a gente a potência que tem, mostra que existe possibilidade da gente criar talvez um fundo mais específico, e daí a gente, muito inspirado em Solano Trindade e inspirado nesses coletivos culturais que se aproximam do Banco União Sampaio, a gente faz o lançamento da Agência Popular de Cultura Solano Trindade. Solano Trindade é um poeta nascido em Pernambuco, poeta negro, periférico, militante, ativista, que sempre fala sobre tem uma questão que ele fala muito, que é pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. A partir desse estudo, dessa pesquisa de fortalecimento da identidade popular
e da cultura popular, né? Então, o Solano é o primeiro a trazer o maracatu para a região sudeste. Ele é o primeiro a criar um espaço cultural em Recife. Tem uma estátua dele, quando vocês estiverem ou tiverem a oportunidade de ir para Recife, no Largo Central de Recife, que é um espaço que tem a Casa Chico Sainz, e que tem as outras casas referentes ao maracatu. Tem uma estátua do Solano Trindade. Ele, com toda essa riqueza cultural, ele também se lança ao mundo como um ator, um escritor, um poeta. Então tem um livro dele que tinha uma poesia que chama Tem Gente com Fome. Ele lança no período da ditadura. Esse livro é preso, recolhido pela ditadura, e Solano Trindade é preso pela poesia que fazia uma crítica à ditadura, né, naquele período. Então ele é uma fonte inspiradora para a gente. A gente cria a Agência Solano Trindade, fundada no pilar de que a gente precisava muito aglomerar em rede esses coletivos, né? Então a gente está falando de 2013, no ano seguinte, a gente começar a elaborar rede na periferia de São Paulo, né? Dentro desse processo a gente consegue se aproximar de mais coletivos culturais, porque chama a atenção esse financiamento que a gente fez do livro. A gente consegue fazer o lançamento também de um CD de uma banda da periferia. A gente não conseguiu fazer a gravação em estúdio, só o lançamento do CD, que já é um custo, né? A mixagem, a prensagem, a capa, né? A digitalização. Fazendo também um estudo de viabilidade econômica, né? Então, pesquisando circuitos que poderiam contratar os shows da banda e que dentro desse contrato a gente conseguisse colocar para a banda um percentual que voltasse para o banco, né? Então, além dos shows que você tem de festivais, você tinha shows também do circuito Sesc, que aqui em São Paulo é muito forte, acredito que aí também tenha, de empresas privadas, ou festas mesmo que a própria banda organizou e cobrou uma entrada e conseguiu fazer um fundo. E a gente, em um ano, consegue restituir também o valor que foi investido nesse CD. E aí começa a aparecer mais gente. A gente faz o lançamento da Agência Solano Trindade e aí descobre um edital que foi super importante para a gente, de fomento, que é o edital que a Secretaria Nacional de Economia Solidária, a SENAI, lança junto ao Ministério do Trabalho, um edital chamado Redes de Periferias, né? Então a gente acaba sendo contemplado, escreve num corpo coletivo, né? Chamamos as pessoas que tinham mais conhecimento em inscrição de editais, convocamos parceiros que já tinham participado. Em 2013 ainda não se tinha um mundo de editais como tem hoje, né? Mas tinha uma expertise de algumas pessoas que tentaram escrever uma lei Roudet. Aqui em São Paulo tinha os editais do VAI, né? Que é de valorização a iniciações artísticas. A gente reúne uma galera do teatro, né? Porque aqui em São Paulo tem a cooperativa de teatro. Então a gente começa a escrever e consegue ser contemplado por esse edital nacional, né? Um edital nacional. A gente pede um suporte da União Popular de Mulheres, que é uma associação muito antiga aqui no território, de muita representação, fundada desde 1987, para ter o suporte jurídico, né? Você precisava ter uma instituição com base fixa, com aporte, com circulação, com toda a documentação burocrática, né? E a gente consegue ser o primeiro coletivo a fazer a gestão de um recurso federal no valor de 1.900.000, isso em 2013. E aí que dá o aporte de fomento mesmo para a gente conseguir fazer um trabalho de rede super importante para o território, com 40 coletivos cadastrados. A gente expandiu um pouco, então a gente tinha também artesanato, confecção, acessórios, mas a grande maioria era cultura, né? E a partir desse edital, a gente ia conseguir ter assessoria jurídica, assessoria contábil
assessoria de viabilidade econômica e assessoria de comercialização, que aí é a parte que eu surjo dentro da Agência Solano Trindade. Eu venho do mercado tradicional de comércio e varejo, eu fui durante anos gerente de loja de calçados, depois eu fui vendedor de veículos 0 km, e um dos requisitos dentro da participação para ser o coordenador, né, de comercialização era ter um currículo compatível com comercialização. Então eu trago a experiência que eu tive durante 13 anos de mercado para a experiência de economia solidária que eu já conhecia do banco, né, eu já sou próximo ao banco, à União Popular de Mulheres, aos movimentos culturais, mas eu consigo sair da onde eu estava, vendendo carro 0 km da Nissan, para sair de um salário de R$ 6.000 para ir para um salário de R$ 1.890 como agente comunitário de território. Que para mim é uma felicidade falar, porque ali foi um processo muito importante de conhecimento do saber da economia solidária, e aí eu me aprofundo, vou para dentro da rede Cefes, que era o Centro de Formação de Economia Solidária, que tinha nos estados, né, de todo o país, e começo a fazer a minha formação em economia solidária. E com a expertise que eu tinha de comércio e varejo, eu trago essa expertise para comercialização dos 40 empreendimentos do projeto de renda. Então, por exemplo, a galera do hip hop, ela tinha primeiro um medo de falar quanto ganhava. Existia essa coisa de tipo esconder o cachê, não falar muito de quanto ganhava ou queria ganhar. E aí a gente faz um processo formativo de que é importante, sim, falar o quanto ganha, colocar na ponta da caneta, fazer uma viabilidade econômica para saber qual é o seu custo do trabalho, toda essa riqueza que a economia solidária valoriza da pessoa, do fazer, né? Não, da tecnologia ancestral, né? Não visando lucro. E aí é muito legal, porque eu pego um grupo de hip hop e o pensamento deles era, lógico, a projeção da música, né? Então, pô, a gente quer entrar em estúdio, essas são as músicas, queremos lançar o disco e tal e tal. E isso é um caminho primário, assim, o primeiro e o mais potente, mas que existia outros arranjos possíveis dentro deles, né? Então, dentro do estudo de viabilidade de comercialização, eu mostro para eles que existe também a possibilidade do compositor ou letrista ou MC, né, você pode colocar, também fazer oficina para quem quer escrever uma letra, que ele poderia ser um oficineiro de escrita, né, de letras de hip hop, o cantor, que ele poderia ser um oficineiro para quem quer cantar, para o DJ, que ele poderia ser um oficineiro de música, trazendo toda a tecnologia e a ancestralidade dos estudos que ele teve relacionados à música. Mostra que existe a possibilidade de você ter as camisetas do grupo, e isso também gera renda, os bonés, né? Então eu estou com o boné da Quebrada, estou com a camiseta da... A gente usa muito, viu? Eu sou muito territorialista, e a gente usa muito as nossas roupas, estou com a camisa da Marcha da Maconha, mas estou com o boné da Coalizão Negra por Direito, estou com o boné da Agência Solano Trindade, estou com o boné do De Campana Jornalismo, né? Então a gente preza muito pela produção e começa a fazer o incentivo e o fomento à produção própria, territorial, mostrando a importância da potencialidade disso dentro dos territórios. Isso foi super importante também para essa banda não só se projetar, como ela entender o tamanho que ela tem de tecnologia, né? Que ela não estava ali só para ser mais uma banda de hip hop, que foi super importante o lançamento, o CD vendeu, mas que ela também poderia agregar em muitos outros conhecimentos, em muitas outras áreas, e que ela tinha a possibilidade de geração de renda em várias outras estruturas, né? E aí você tem a oportunidade de eles entregarem para a gente o financiamento que a gente fez em cima do CD deles, desde estúdio, lógico que o hip hop tem um processo mais barato do que uma banda, né, em si, numa produção em estúdio, mas eles conseguem desenvolver com os fazeres que eles aprenderam de comercialização,
devolver até mais rápido para a gente esse dinheiro que foi financiado para o disco deles. Então, o DJ começou a fazer oficina, o vocalista começou a fazer oficina, eles começaram a vender camiseta, caneca, boné, e devolveram para a gente o empréstimo antes do tempo. Como eu disse, o outro disco, a gente tinha recebido em um ano, essa banda consegue devolver em 6 meses. Isso é importante também, esse ciclo de devolução do dinheiro, porque a gente não cobra grandes taxas em cima do empréstimo. Então, não tem uma rentabilidade que faça conseguir financiar um outro coletivo na sequência. Então, a devolução, ela sendo rápida, ela consegue fazer com que outro coletivo fosse financiado. Daqueles 20 mil reais que a gente pega do Banco União Sampaio, a gente faz uma outra plataforma de financiamento coletivo, capta mais 20 mil reais. E aí a gente começa a financiar os coletivos culturais. E aí, dentro disso, em 3 anos, a gente conseguiu financiar em torno de 23 livros, a gente conseguiu financiar em torno de mais 5 CDs, aí a gente consegue financiar atividades de sarau, aí a gente começa a fomentar maquinário para quem faz camisetas skill, a gente começa a fornecer maquinário para quem faz boné, a gente consegue fazer a circulação dos 40 mil que a gente captou, em 3 anos a gente consegue fazer a circulação de 800 mil reais dentro do território. Dentro dos fazeres culturais também, a gente mostra para as pessoas o quanto que é importante também essa sensibilização de ter um fundo de cultura. A gente entende que não dá para a gente, naquele momento, infelizmente, era inviável criar uma cooperativa. A gente sabe os custos, né, de uma cooperativa artística, né? Eu criar uma cooperativa que cobra uma taxa de 14% para cobrar de um grupo de teatro periférico, ou de um sarau, ou de um grupo de hip hop é inviável. Então a gente faz com que esses coletivos ajudem a gente em algumas festas, para que a gente consiga arrecadar mais fundos para colocar nesse fundo de financiamento coletivo. Então a gente começa a fazer festas toda sexta-feira, chamava Sexta Básica. E aí convidava bandas, grupos de teatro, e toda a bilheteria ia para esse fundo caixa de financiamento coletivo. A partir disso, a agência cresce, e aí a gente, dentro de uma das propostas, começa também a descobrir outras linhas e possibilidades de São Paulo. A gente, dentro da proposta do festival, do projeto de redes, isso lá atrás, tá? A gente vê hoje muito startup, muitos cursos, muito empreendedorismo hoje, né? A gente está no mundo do empreendedorismo. A Quebrada sempre foi empreendedora, porque ela tem uma tecnologia que ela criou que se chama sevirologia, né? Então a gente a todo momento se vira, né? A gente, desde quando passou o veneno, começa a se virar. E hoje tem essa coisa do empreendedorismo, que ele traz hoje a comercialização, a viabilidade, várias coisas, mas ele não dá acesso ao mercado. E aí ele coloca em você a culpa da meritocracia, e aí você, culpado, adoece e não entende o quanto que o senso coletivo é muito melhor do que o individualismo. E lá atrás, em 2013, quando a gente é contemplado com o projeto de redes, a gente pensa, peraí, esse projeto ele tem uma oportunidade de potencializar o território, não só os empreendimentos. Então a gente pede uma contrapartida, que é fazer um festival. A gente sabe que a cultura é uma potência super gigante, e aí a gente fala, pô, se a gente faz um festival na Quebrada, consegue uma contrapartida dentro desse edital. E aí a gente vai bater porta por porta, em patrocinador, em amigo, faz rifa, faz festa, consegue agregar uma grana, nós vamos fazer um grande festival na periferia. Que a gente vai conseguir falar o que é economia solidária, que a gente vai conseguir colocar os 40 empreendimentos para ter acesso ao mercado. Porque o que adianta eu fazer todo esse processo e não dar condições de ter acesso ao mercado, né? E aí a gente pensa num festival muito importante hoje para a gente está indo para a 8ª edição, chama Festival Percurso. Percurso por quê? Porque estamos em percurso a todo momento, né? Mas percurso, ele tem um segundo sentido, que é periferia, cultura
em rede solidária. E através desse festival, a gente também está num momento muito difícil em São Paulo, com a chacina, né? Então, a gente está num período de transição 2012, 2013, 2014, com muitas chacinas em São Paulo. E tanto a mídia da televisão, dos jornais, das revistas, só criminalizando a periferia. Então, a gente decide mostrar que a periferia tem condição de ser protagonista nas mídias, nas áreas culturais e econômicas. E aí a gente lança o Festival Percurso do Capão Redondo, o território mais violento do período, e que já foi o mais violento do mundo, em 91, 92, 93 e o comecinho de 94. Capão Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luís são considerados os territórios mais violentos do planeta, né? Você tem um período dentro do cemitério do Jardim São Luís que você tem a maior quantidade de jazigos de jovens enterrados da América Latina até hoje. Então é um território super importante para a gente fazer uma ação. A gente faz na quadra adventista com o show do Racionais, que desde 2002 não tocava em São Paulo, por causa de um festival que teve na Sé, onde a galera quebrou tudo. A gente chama o Racionais, faz um Capão Redondo, faz atrás do Parque Santo Dias. Por que o Parque Santo Dias? No Capão Redondo. Santo Dias foi um trabalhador da classe trabalhadora, da manifestação mais importante de greve dos trabalhadores de São Paulo, na região de Santo Amaro, e uma das manifestações grevistas, Santo Dias é assassinado pela Polícia Militar. Então a gente queria fazer lá e mostrar que um dia a gente ia conseguir trazer o impacto para a periferia. Todos os empreendimentos são contratados, os que têm fazeres artísticos. Então a gente tem apresentação de teatro, apresentação de dança, a gente tem apresentação artística, de rap, de MPB, além do Racionais, que foi o carro-chefe. A gente faz uma atividade das 9 da manhã à meia-noite, solicita que não tenha a presença da Polícia Militar. A gente não quis a polícia no evento, mostrando que a gente ia fazer um evento que não era violento. A gente faz o evento também com os empreendimentos, então a gente faz uma feira que agregou outros companheiros do território, com 39 empreendimentos. Então tinha acessório, moda e confecção, tinha alimentação, né? Então tinha panificação, sanduíche, enfim, bebidas. Essa tecnologia mesmo que a gente tem territorial da alimentação, que é ancestral, que a gente chama de cultura alimentar também. E aí a gente tem um dia de festival com 15 mil pessoas, num grande show, um grande festival, que consegue sair nos principais jornais e revistas de São Paulo como um dos maiores eventos da periferia de economia solidária e cultura, que é o Festival Percurso. E esses empreendimentos é muito legal porque a gente também mostra que existe a possibilidade de você oferecer condições sem cobrar desses empreendimentos para que eles tenham também no acesso ao mercado a comercialização. Então a gente consegue, através da estrutura pública, conseguir barraca, conseguir iluminação, e esses empreendimentos, com o investimento que a gente fez de R$12 mil para essa estrutura de 39 barracas, a gente colocou alimentação, água, luz, a gente conseguiu que em um dia no território considerado mais violento de São Paulo, fosse comercializado em torno de R$37 mil. Pequeno valor, para a época de 2013, gigante. Para o período que a gente fez, gigante. E mostra a possibilidade de você gerar trabalho e renda dentro dos territórios periféricos, fazendo com que um festival causasse impacto positivo na desconstrução da narrativa de violência e, ao mesmo tempo, gerasse trabalho e renda e desenvolvimento local através dos empreendimentos de comercialização. Dentro do festival todo, a gente faz uma captação de R$259 mil,
desse valor, 150 mil é devolvido para o território, então a gente contrata segurança do território, alimentação do território, gerador do território, tendas do território, tudo do território. E o próprio Racionais é do território, então toda a produção do Racionais é do território, então a gente consegue devolver também do aporte festival, por isso que eu falo da economia da cultura, do aporte festival a gente consegue devolver também mais 150 mil de geração de trabalho e renda e desenvolvimento local. Eu estou falando de 2013 porque se você colocar 150 mil na caneta, nós estamos falando em caso de quase 600 a 700 mil reais hoje, para o valor de 2013. Então, um valor de muito impacto. E aí surge o Festival Percurso. Eu falei bastante, falei quase 30 minutos, porque assim, gente, eu vou ser bem sério para vocês. Agradeço se me chamarem de novo, porque a gente criou muita coisa nesse período. Tem a agência Solano Trindade, eu tenho um restaurante agora, eu tenho um armazém de orgânico, eu tenho um monte de tecnologias que a gente desenvolveu que não dá para falar aqui hoje. Então a gente veio para falar da cultura, da economia solidária em cima da cultura. E aí tem o festival que eu vou passar agora para vocês. Um dos últimos que a gente fez no território, que foi em 2019. O Festival Percurso tem 11 minutinhos, vou colocar para vocês agora não ficarem sonolentos. E depois eu acho que é legal, vou abrir para vocês me questionarem, porque também todo sucesso tem muita treta, todo sucesso teve muitas barreiras, todo sucesso teve muitas coisas que aconteceram. E aí eu acho que a gente pode trocar mais. Eu posso depois mandar mais conteúdos para vocês. E já estou fazendo outro convite que pode ser o Tiaguinho, para falar mais coisas que a gente produziu aqui, além do co-work, além de outros fazeres, que são super importantes para a gente trocar, tudo sempre na linha da cultura, tá? Então hoje, se a gente tem um restaurante, é falando da cultura alimentar. Eu não sei se pode ser assim, vocês querem falar alguma coisa, por favor, está tudo legal, que eu falei bastante. E aí eu passar o vídeo para vocês e a gente ter aí mais um tempinho para trocar mais uma ideia. O que vocês acham aí? Eu não estou te ouvindo. Botar o vídeo e depois a gente abre para conversa. Então vamos lá, vou botar o vídeo aqui para vocês. Não esquece de habilitar o áudio. Incluir no sistema. Tá aqui. Opa. Aqui. Você não compartilhou agora. Habilitou o áudio, mas não compartilhou para nós. Não compartilhou? Então, peraí. Peraí, que eu vou ver aqui o que falta. Habilitei o áudio, isso é verdade, dá para ver aqui. Aí tem que compartilhar. O áudio está saindo. Não, você não compartilhou conosco. Ah, eu fechei. É. Incluir, agora vai. Tá aparecendo aí? Agora sim. Agora sim. E o áudio, ó, vê aí. A minha raiz Ok. é Campo Limpo. Minha raiz é nordestina, é preto, índio. Minha raiz é Amazônia. Minha raiz é do tamanho de uma raiz de São Minha raiz é África. Entendeu? Desculpe, o áudio está meio baixo, é isso para todo mundo? Peraí, que eu aumento. Tá bom, Tá baixo? aumenta ali. Tá bom, temos tempo. Oxi, que mudou aqui, virou um samba. Ótimo. Peraí, gente. Alguma coisa aqui. Esse aqui, festival. Bom, o áudio está todo potencializado. Tá. Ele apareceu para mim também baixo. Mas vocês conseguiram ouvir aí? Conseguimos. Eu vou voltar ele. Aqui não me aparece nenhuma opção de mexer no áudio. Minha raiz é Campo Limpo. No fone de ouvido dá para ouvir melhor. É nordestina, é preta, é de índio.
A minha raiz é a Amazônia. A minha raiz é do tamanho de uma raiz de Samaúma. Minha raiz é África. Entendeu? A minha avó é minha raiz. A minha raiz é a quebrada. A minha raiz é a favela. A minha raiz, cara, é a rua. Nós temos que pegar nossas raízes e cuidar. Não deixar as últimas morrer. Uni. Nicole. Posta a sua porta aí. 1, 2, 3, gravando. A gente acredita que muitas coisas que estão acontecendo com o nosso país só está acontecendo porque a gente se distanciou das nossas raízes. Então é um convite que a gente faz para todo mundo é se conectar com as suas raízes, se conectar com a sua quebrada, com a sua família, né? Ter orgulho da nossa ancestralidade. O percurso faz parte de uma dessas iniciativas imprescindíveis. Ele é uma construção e uma celebração dessa rede de solidariedade, de empreendedorismo, essa rede de luta e de resistência que vem sendo feita por meio da cultura. É uma confirmação de que é possível a gente fazer um mundo mais do nosso jeito, né? Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí. Fique na paz, procure festa e faça por onde. E aí, mano, vamos que vamos ir. Quem diz que na periferia não dá pra curtir? Mano, chega aí. A tenda dos povos é onde que vai se concentrar os grandes mestres. Então a gente está aqui com os índios Pataxó, com os índios Guaranis, né? Os povos de terreiro. A gente trazer os povos de matriz africana, o mestre Aderbal, né? Essa batalha é muito grande. E todos vocês, tenho certeza, se saiu de sua casa e está aqui nesse terreiro, é porque vocês são guerreiros. Isso é a luta das ideias. Eu tô treinado. Meu povo tá treinado. O povo brasileiro tá treinado. Por incrível que pareça. Tentar que eles não vão conseguir me transformar no que eles querem. Eu acho que para além da gente ocupar espaços, é importante que a gente esteja junto, né? E eu me sinto muito bem, me sinto muito livre, muito confortável quando eu estou entre os meus. Sem ter que pedir muita licença, sabe? Sem ter que se justificar, sem ter que dizer da onde a gente veio, como que a gente deu continuidade para aquilo que a gente acredita, né? Eu tô voltando pra casa com pé de baobá. Eu tô voltando pra casa com baobá. Concepção africana. É nossa terra, nossa casa, nossa comida, nossas crianças. Essa daí é nossa casa. Bom dia, galera, beleza? Eu Conde da Condzilla, vim aqui falar um pouco da minha história. Hoje a pauta da vez é favela, né? Acho que a gente tem que se unir, tem que estar muito antenado, muito ligado, muito querendo ajudar um outro, pra gente não ser explorado, a galera vir aqui, utilizar essa pauta que tá super em alta, depois mudou a pauta, a gente ficar esquecido e gerar uma frustração na galera. A gente tem um olhar para dentro das nossas práticas, o que a gente pratica que promove mudança e o que a gente pratica que é a manutenção do privilégio. O que é o privilégio? Será que o privilégio é a gente poder ir no funk, colar no samba, andar nos lugares que a mídia fala que é um dos mais perigosos do mundo, sem ter medo? O que eu tento incentivar as pessoas é que elas acreditem na potência da coletividade, porque a favela ela vive as demandas da ausência dos direitos, mas na ausência desses direitos, elas constroem inovações que impactam e transformam positivamente a nível local, mas também a nível mundial. Te amo, mano. Tamo junto. Campo Limpo e Complexo do Alemão. O bagulho é louco. O Campo Limpo, ele é um território hoje que ele só é evidenciado através dos jornais policiais. Então, quanto que é importante a gente colocar ele nas páginas e nos canais
e nos telejornais e nas capas de revistas da cultura, mas falando também dessa economia que pulsa e gira dentro do território. A Feira Paul Singer homenageando, né, o economista Paul Singer, e a gente está com 100 empreendimentos aqui, gastronomia, moda e artesanato. Uma das partes mais importantes do festival é a feira, né? Estamos desenvolvendo o território, a relação humana, o trabalho colaborativo e principalmente da geração de trabalho e renda. Eu consigo viver com o meu trabalho graças a essas propostas. Eu sou da Matulas da Negra e a gente veio com uma proposta de cozinha de resgate, uma cozinha de afeto, justamente para incentivar esse consumo um pouco mais consciente, mostrar que não é só a carne que alimenta, né? É a quebrada, isso é importante demais. Fazer comida não é só fazer comida para nós, é a luta pela cultura alimentar e também garantir o nosso futuro. A Tenda dos Herês é um espaço dedicado às crianças e aos pais, né? É um festival que tem essa sensibilidade em poder curtir junto, né? É um festival para família, né? E essa variedade, diversidade que é massa, né? Então você vai ter a dança de dragão chinês, né? Então você vai ter campeonato de futebol de botão, né? Então você vê que tudo é relacionado. Alimentando Pontes, eu vou estar lá daqui a pouquinho fazendo um ceviche de manga com o coração da banana e com a cebola roxa. Vou estar assim, linda, maravilhosa e feliz em servir todo mundo na minha quebrada. A palavra que resume é conexão, é conectar várias pontas diferentes, né? Principalmente uma cidade como São Paulo, e trocar, né? Trocar o que cada um tem de melhor e pode acrescentar para o outro. Tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, dá. O foco principal, ele homenageia a Tula Pilar, uma poetisa periférica negra. Então a gente vê esse palco com esse grande sorriso da Tula Pilar. E ela era uma pessoa que ela circulava em todas as frentes, ela tava. Ela tá aí com a gente, sabe? Tá acontecendo muita coisa, é diferente, né? Do que a televisão só quer mostrar violência. Eu sou fruto do Campo Limpo, assim. Então essa aqui é minha vida, mano. Acho que o Campo Limpo é minha vida e dentro de todos os conflitos que a gente já viveu na quebrada, esse era um sonho. A gente tá hoje realizando um sonho de poder estar aqui no Campo Limpo, no Festival Percurso. A gente sempre, quando realiza o Festival Percurso, é realizado. Então, a gente vai brindar, celebrar, para a gente ficar mais forte, mais juntos, mais unidos, mantendo o sorriso e ir para a luta sempre. Uma coisa que me marcou o Campo Limpo, tá ligado? Trabalhando com rap eu vivi esse extremo. Hoje eu tô aqui, então pra mim a minha raiz é muito essa. É isso aqui, ó, quebrada, é o som na praça ali, entendeu? Todo mundo de igual, ouvindo o som. Só tenho a agradecer. Obrigado, família. É isso aí. Isso aí foi um pouquinho do nosso festival Percurso que a gente faz aqui na Zona Sul, de São Paulo. A gente vai fazer esse ano o 8º. Muita festa, muitas pessoas já procurando a gente para montar suas barracas. Vai ser bem massa. Espero que vocês tenham gostado aí. Alex, se você puder dar uma olhada no teu microfone. Sim, ele está oscilando. É. Aí deu.
Conseguimos ouvir tudo, conseguimos... Está ótimo. A Michele Cristina levantou a mão aí. Então, vamos lá, Michele. Agora temos 25 minutos aqui com o Alex. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Alex. Alex, eu gostaria que você comentasse com a gente, se você pudesse compartilhar, é claro, qual foi o momento na sua vida que deu essa virada de chave para você poder ser tão engajado, conseguir fazer tudo isso que você mencionou, inspirar as pessoas ao seu redor e fazer toda essa contribuição para o movimento e para a sociedade, né? Visto que, como o professor Valmor falou no começo da aula, acho que teve 70 pessoas que se inscreveram aqui para essa formação e a cada encontro não tem nem 30. Então, eu vejo que falta alguma coisa para as pessoas se engajarem mais, para estar contribuindo com o movimento e com a sociedade. Então, eu gostaria que você explicasse qual foi o momento da tua vida que você pensou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me engajar, eu preciso fazer a roda girar. Posso responder já direto? Pode. Da hora. Bom, obrigado, Michele. A inspiração é estar numa roda dessa hoje, podendo compartilhar. Eu acho que é um pouco do que eu disse, né? Na verdade, eu não tenho formação acadêmica, mas eu falo que a União Popular de Mulheres me deu a oportunidade de me formar em ruologia. Eu sou formado em ruologia e especializado em pós-doutorado em ciências periféricas. E tenho esse curso básico da virologia, que a todo momento tem que se virar, né? Então a gente está falando de um território preto, periférico, que sempre foi excluído das margens e que sempre se virou, né? Então acho que a gente tem muitas fontes inspiradoras, né? A gente tem nossas famílias, a gente tem os nossos mestres e mestras de terreiro, a gente tem os nossos mestres e mestras da cultura, né? Seja do tambor, seja do teatro, seja da poesia, como o Sérgio Vaz, né? Tem uma poesia que ele fala, enquanto alguns capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. E eu acho que uma das fontes que a gente aprendeu inspiradora, que eu sempre coloco, é esse fazer coletivo, né? Então, quando eu falo da União Popular de Mulheres, onde a gente teve o primeiro banco comunitário, onde a gente aprendeu a se formar cidadão e gente, onde a gente entendeu o senso coletivo do trabalho das mulheres, o protagonismo das mulheres na construção histórica da periferia, foram elas que, através do clube de mães, das bases euclesianas, da organização coletiva delas, na formação pedagógica da periferia, com o movimento MOVA, né, que é o movimento de educação adulto, né, inspirado em Paulo Freire, as mulheres que organizaram os primeiros conselhos de saúde, os primeiros conselhos de educação, as mulheres que fizeram chegar a primeira infraestrutura na periferia. Essas inspirações são as que incentivaram a gente a acreditar nas possibilidades. A segunda é que se a gente ficasse parado, ou a gente não alcançaria nada, porque a perspectiva do Estado é essa para a gente, né? Quanto mais periférico, quanto mais preto, menos oportunidade e mais segurança pública, né? E menos cultura, e menos fomento, e menos educação. E dentro dessa perspectiva, eu acho que o senso coletivo de construção, quando você consegue juntar as pessoas, e aí a gente sempre fala, né? Hoje eu tenho um mandato coletivo, e eu acho que um dos aprendizados é o quê? A gente pode ter divergência, a gente pode discutir sobre temas, mas a gente tem que ter convergência a um plano, a um senso comum de alcançar algo coletivamente, né? Então, eu acho que a inspiração de estar na periferia, de ter mulheres que foram inspiradoras para a gente, de ser um território de muita luta, de muito genocídio, mas de muita luta, e de ter tantas coisas boas que nunca são mostradas, fez com que a gente, através de outras pessoas, se sensibilizasse e falasse assim, ou é nós por nós, ou não dá, né? O Emicida, ele fala um bagulho que é assim, que adianta eu conquistar o mundo se eu só tenho água para beber na geladeira?
Então, para a gente é muito inspirador. E o senso de trazer o Racionais, eu não mostrei aqui, tá? Tem um vídeo do Racionais. No primeiro Festival Percurso, é porque o Racionais para a gente foi super importante historicamente, na maneira que ele faz a crítica através da música do que a gente vive realmente, da prática. E eu acho que quando você fala das inscrições, e eu acho que eu não estou aqui para julgar ou conhecer ninguém, tá, gente? Mas aqui para a gente, quando a gente fez o processo de formação de economia solidária, a gente também teve dificuldade de buscar pessoas e que as pessoas comparecessem. E aí a gente começou a entender que uma coisa que era super importante era trazer exemplos práticos que fossem mais palpáveis para essas pessoas. Então, exemplo, a gente teve e aí, junto com o pessoal da USP, vamos trazer um cineasta tal, que, era legal, mas não dava para trazer só ele. Eu tinha que trazer o Akin Quintê, que era um cara preto da periferia, que já tinha 2 vídeos curtas gravados na raça, na quebrada, falando do poeta mais antigo, que fundou 2 escolas de samba na periferia. Então eu tinha que trazer o produtor do filme, que era... eu não vou lembrar, era 1 quilo, é 1 quilo ou é 1 peso, eu não lembro. É um filme super bom, importante, crítico, que fala sobre a violência também, mas a gente trouxe o Akin, principalmente pro jovem, porque o jovem olhava e falava, mano, eu posso fazer isso, tá ligado? Eu posso sim. Então isso também foi uma das maneiras que a gente encontrou. E a inspiração é estar aqui, poder estar vivo, a primeira coisa. A segunda é poder compartilhar os saberes, né? Eu acho que é super importante, a gente aprendeu muito com Paul Singer e Paulo Freire sobre compartilhar os saberes, e o que eu puder fornecer de ferramenta para que as coisas aconteçam, sabendo que cada território tem a sua estratégia, que cada território, cada cidade, cada município tem uma diferença populacional, política, mas, a princípio, quando a gente consegue entender a economia da cultura e a potência da economia solidária, as ferramentas de construção coletiva, e quando a gente faz a incidência na política, as coisas começam a mudar assim. Acho que sou eu, né? Não tem outra mãozinha aí levantar. Não. Alex, eu te conheço de assistir você falando em mesa no Enecult do ano passado. Foi quando eu conheci você. Muito bacana, né? É um congresso que tem da Universidade da Bahia, do Centro Multidisciplinar em Cultura. Muito legal. A referência que eu tenho é na Universidade da Bahia. Assim, quando eu quero saber, procurar alguma coisa, eu vou para lá. São aqueles professores, aquele centro é uma potência. A gente tem, as outras universidades têm muito que aprender, mas enfim, né? Trazer de lá. Como eles já estão organizados, né? E viu o Alex lá no ano passado. Alex, eu queria, chamando a atenção aí para a economia da cultura, né? Eu vejo assim, como você apresenta esse trabalho em rede e traz diversos elementos para esse trabalho que vocês fazem. E a gente vem de um lugar que é muito o que é cultura, o que não é cultura. O que entra no edital, o que não entra no edital. O que pode no edital, o que não pode no edital. Até o artesanato. O que é artesanato, o que não é artesanato. Está na feirinha, não está na feirinha. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Para a gente, assim, pensar nessa abrangência, que quem trouxe isso foram aí os governos de Lula e Dilma, esse do Gilberto Gil, da abrangência cultural mesmo, que isso é que eu acho que foi a grande renovação e revolução mesmo na área da cultura. E como vocês conseguem potencializar isso tudo, né? Você fala assim, do freezer para o açougueiro, do maquinário para quem faz a serigrafia. Então, como é incluir isso tudo, né? Sei que aí tem a referência desse edital lá atrás, do trabalho em rede, que é do edital de redes, né? Do Ministério do Trabalho. Enfim, conta um pouquinho aí, né? Dessa compreensão de economia da cultura. Obrigada, viu? Da hora, Carol. Opa, pode falar? Tem mais alguém? Pode falar direto? Da hora, Carol. Bom, Universidade Bahia
é um polo também para a gente super importante de tecnologia, a cidade de Cachoeira, Salvador, os companheiros que a gente tem lá, o Paulo, não vou lembrar agora o nome, enfim. Bahia é o centro tecnológico da ancestralidade. Eu acho que é legal a gente entender que a gente também foi criando espaços e deixando espaços para outras pessoas fazerem a gestão. O Banco Comunitário continua vivo na União Popular de Mulheres e fazendo sua gestão. Porque até tem a gente, em um certo momento, até porque você não tem um custo de operação desse banco, né? Então você tem, lógico, um avalista, um avaliador, um gerente, você não tem esse corpo técnico, né? Só tinha um administrativo. Então a gente tem que, muitas das vezes, desenvolver a tecnologia e avançar em outras, né? Então o banco ficou lá, tem um gestor, atua no território, com o açougueiro, com a lojinha, com as empreendedoras, com as mulheres que frequentam a União Popular de Mulheres, e a gente teve que fazer a construção de outra gestão, que foi a Agência Solano Trindade, porque trabalhar com cultura é muito grande. Tudo é cultura. A cultura alimentar, a cultura da roupa, né? Você não vai ver um boné escrito aqui em São Paulo, para quem conhece São Paulo, tem os bairros chiques aqui, Higienópolis, Jardim Europa. Você não vai ver um boné escrito em Higienópolis, mas você vai ver um boné escrito Capão Redondo, né? Então a gente começa a trazer também esses princípios de território, né? O quanto que é importante a gente valorizar o território a partir do desenvolvimento local, né? Dos fazeres locais. A economia da cultura foi a chance também que a gente encontrou de conversar com os jovens, né? A gente tem hoje um problema forte no Brasil todo, que você tem uma população mais jovem, mas você tem uma população que hoje foi a mais afetada com a reforma trabalhista e previdenciária. E a cultura ainda é o que a gente consegue se aproximar ainda do jovem. Você pode ver que, pós-pandemia, a gente tem hoje uma dificuldade desse jovem voltar para a escola. E muito desse jovem, ele está na rua, na batalha, nos slams, no teatro, nas casas coletivas, nos centros comunitários, nas casas de cultura, nas ocupações culturais ou nos movimentos sociais. Então tem uma disputa que a gente tem que fazer necessária, mostrando para esse jovem que existem as possibilidades de viver da cultura. Mas, como eu te disse, hoje, na conjuntura atual, é muito difícil, por mais que a gente tenha muito mais acesso a editais, a outros fazeres culturais, porque você tem uma desconstrução do Ministério da Cultura, do Sistema Nacional de Cultura. Por exemplo, o Valmor talvez não vai lembrar, mas na época da Senais, a agência Solano Trindade começou a fazer tanta incidência que a gente conseguiu criar uma plataforma, uma rede que chamava Juvisol, que era a Juventude de Economia Solidária. Só que a linha principal nossa era cultura. E aí a gente conseguiu fazer a primeira reunião interministerial entre Senais e Ministério da Cultura, porque a gente falava que tinha que ter um edital com as duas secretarias, que fosse de impacto para a juventude do campo e da cidade. A gente conseguiu fazer esse edital, ele foi de 4 milhões de reais, com dinheiro da Senai e com dinheiro da cultura, e ele conseguiu impactar 140 coletivos no Brasil. Só que logo depois veio o golpe. Então você tem uma desconstrução de toda a estrutura, de todas as ferramentas possíveis. A gente fala que depois do Bolsa Família, quem mais conseguiu chegar na margem do Brasil profundo é a cultura. Você chega no indígena, você chega no quilombola, você chega no ribeirinha, você chega no cigano, você chega na periferia e você chega no campo. É a cultura. E aí toda essa riqueza cultural que a gente tem, que infelizmente as pessoas não sabem o que é dinheiro e o que é riqueza, né? O que é patrimônio, né? O imaterial e o material, né? Então, a gente tem uma dificuldade aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, onde a Secretaria do Estado trabalha com a cultura de mercado, né? E aí vem aqueles nomes, economia criativa, que infelizmente vem tentando engolir esse fazer cultural periférico e ancestral. A economia criativa a gente acha que tem que ser considerada, mas ela vem a partir da linha tecnológica, ela não pode querer englobar tudo,
não é tudo, não tem como ser tudo, né? E ela seria uma das linhas da economia da cultura para a gente. Ela não pode ser protagonista, porque senão ela engole a maior tecnologia que eu tenho, que é a ancestral dos povos da floresta e dos povos de terreno. E não tem como engolir essa tecnologia. E aí, eu acho que é um desafio que a gente tem de mudança de perspectiva de cenário político para o ano que vem, que pode trazer novas possibilidades da gente ter mais casas de hip hop espalhadas por todo o Brasil, né? A gente teve um prêmio hip hop de 14 milhões na gestão da Secretaria de Cultura dentro do Ministério, né? O quanto que a gente precisa ter muito mais grana. O hip hop, como eu acabei de dizer, os Racionais são importantes para a gente, é o hip hop. Os 4 elementos do hip hop e o senso crítico que o hip hop tem da estrutura das políticas públicas é fundamental. Só que a gente sabe que hoje muita gente está desencantada, eu não vou falar desiludida, desencantada com a perspectiva política, e aí às vezes está se desaproximando da cultura. Mas o hip hop continua batendo lá, mostrando e trazendo a perspectiva, a narrativa e a crítica política. E é super importante isso, absorver. E o jovem está na rua se manifestando, só que ele não está sendo protagonizado. Mas se você for numa batalha ou no Islã, esse jovem é potência. Ele faz a crítica da política, do Estado, do que falta a ele. E isso você vê no trap. Você tem diversas facetas do trap, mas você tem um trap também que faz a crítica, como o funk. Tem várias facetas. Você vai ter o funk de diversas linhas, mas tem um funk crítico. E a gente não está olhando para essa juventude. Olhando o que eu estou dizendo, a gente está fazendo a crítica em cima deles e não olhando a crítica que eles estão fazendo. Então, para mim, a gente precisa ter uma mudança de perspectiva de país. Porque é o único momento que a gente vai conseguir impactar esse jovem e mostrar para ele que ainda dá para ter esperança. Que dá para a gente continuar encantando esse jovem, porque ele está desencantado hoje. Antônio. Olá, boa noite. Prazer ouvi-lo, Alex, né? Obrigado pela oportunidade, a Carol e o Valmor. Eu sou um pouco fora da curva aí, porque eu não sou envolvido em nenhum movimento, né, de música, estou mais aqui por conta da economia solidária e desenvolvendo alguns trabalhos aqui no litoral do Paraná, nem de Santa Catarina, né? Eu sou, que é o... Você é o paranaense que se infiltrou. Paranaense mais ou menos, né? Porque Mais no ou nascimento eu sou catarinense, sou de Porto União, Tá. aí de Santa Beleza. Catarina. Na divisa. Bem-vindo, Antônio. É isso. Alex, a minha questão para vocês é nesse sentido dessa potencialização desse circuito inferior da economia. Porque quando você fala nessa dimensão do açougue, né, que seria ali um pequeno empreendimento, e ao mesmo tempo você falou na periferia de uma rede de mercados ou algo assim, como é que vocês trabalharam para... eu vou usar uma palavra que talvez não seria correta, né, mas esse marketing, né, para que as próprias pessoas consumissem também desses pequenos empreendimentos. Quais foram as estratégias que vocês utilizaram para isso? Eu sou professor de um instituto federal aqui no litoral do Paraná, e a gente trabalha muito com movimentos, né, assim, principalmente pescadores artesanais, os caiçaras, enfim, e a gente desenvolve uma série de trabalhos, como agora, recentemente, nós temos aí pessoas trabalhando com a cambira, que é um prato típico dos nossos caiçaras do litoral, né? O peixe com banana e tal. E, geralmente, quem se interessa muito por isso são acadêmicos, né? Vira quase que uma coisa gourmet, né? Enfim, e não necessariamente um prato, né? Ser partilhado, né? Com as pessoas do território, né? Como a expressão é sempre utilizada. Então, a minha questão é nesse sentido, né? Como é que foram as estratégias? E se na sua avaliação, esse sucesso, né, do trabalho que vocês desenvolvem, ele está ligado exatamente a essa abertura, tendo em vista que me parece que vocês abriram espaço para todas as atividades, né? Então, tudo que fosse possível e pessoas que tivessem interesse, não necessariamente esse enquadramento que a Carol coloca, né?
porque me parece que estão nessa discussão contra-hegemônica também, né? Não é um edital, né? É uma manifestação da periferia, pela periferia, forçando para que editais, então, surjam para fazer esse atendimento. É uma manifestação do Estado para as pessoas e não o Estado para o mercado, né? Enfim, então, seria um pouco essa questão que eu queria ouvir, Alex. E obrigado, Valmor, por ter aceitado o paranaense, né? Ô, Antônio, da hora. Você falou que não é de nenhum movimento, você falou da Curso, é do movimento de economia solidária, pô. Você está aqui, está fazendo aí seus fazeres. Eu só esqueci de falar isso da Carol e você voltou a falar. A gente percebeu que é o seguinte, quando eu participei do primeiro Fórum de Economia Solidária e depois da primeira conferência em 2013, eu percebi que necessitava ter a pauta e o eixo da cultura. Percebia que tinha muito a relação super importante do artesanato, da coletagem, da agricultura familiar, mas sentia que faltava e que a periferia, mas também o campo, tem muita cultura. E a cultura está presente em tudo. A cultura alimentar, por exemplo, que você falou. A gente vem perdendo território para pratos alimentares que são introduzidos dentro da perspectiva da imigração e que vem derrubando pratos típicos ou até o acesso à informação sobre a cultura alimentar. Um exemplo, plantas alimentícias não convencionais, as PANs. Aqui em São Paulo, você tem um monte na rua, as pessoas não sabem. Porque existe uma tendência de mercado para esconder esse tipo de informação. É a cultura alimentar. O cardápio ancestral vem se perdendo, os temperos ancestrais vêm se perdendo. É a cultura alimentar. Então, um senso que foi super importante para a gente quando você fala é formação. Como trazer pessoas, formação, e aí, lógico, junto uma atividade artística, faz um rango, traz uma galera para uma roda, sensibiliza ela. Vou dar um exemplo aqui, a gente tem hoje um restaurante orgânico, tá? Na periferia. Essa é uma outra aula, hein, amor? A gente tem um restaurante aqui que a gente trabalhou a cultura alimentar, porque existem os desertos alimentares. Qualquer lugar que você anda a 1 quilômetro e você não tem acesso à alimentação saudável é um deserto alimentar. E a gente queria mostrar que existia a cultura alimentar que também estava se perdendo, principalmente para os produtos industrializados. Aí abrimos um armazém de orgânico para provocar dentro da periferia a questão da cultura alimentar. A gente sentia a dificuldade das pessoas comprarem as punks ou até o coração da banana. Sabe o umbigo da banana, o coração da banana? A bananeira é a maior tecnologia que tem de cultura alimentar, tá, mano? Você faz tudo. Palmito da banana, a casca da banana, tudo comestível. Só que falou para nós que é lixo. E aí as pessoas olhavam o umbigo da banana e falavam assim, legal que dá para comer. A gente falava, mano, como que a gente vai mudar essa perspectiva? Pegou uma coisa que tinha mais paulista que todo mundo gosta, pastel. Montamos uma barraca de pastel, vamos ter um pastel tradicional, mas vamos ter um pastel de punk e vamos ter um pastel de coração de banana. A partir do cara comer o pastel de coração de banana, mudava tudo. O cara já comprava, o cara já começava a se sensibilizar, já falava para outras pessoas, já trazia outras pessoas. A gente precisa começar a praticar essa cultura que a gente tem. Dentro disso que você falou, da perspectiva, você está no litoral, cara, no litoral do Paraná eu tive uma companheira que trabalhou aí com a economia solidária em Matinhos, a Juliana, que hoje ela trabalha em Canané com os pescadores, faz um trabalho maravilhoso lá em Canané, trazendo essa riqueza cultural que vem se perdendo da pesca, né? E às vezes até de tipos, peixes típicos, mariscos típicos. Eu fui para a Bahia também e vi lá também muito dessa crise. Eu acho que o senso é assim, cabe muito da população fazer, mas eu ainda acredito que também existe uma obrigação da política pública também fortalecer nesse sentido. É obrigação do Estado, nós pagamos impostos para isso. E existe um avanço cultural hemogênico da industrialização do alimento. E aí vem se perdendo todas essas características, né? Igual você falou de um prato típico aí, né? Você estava falando, né, Antônio? Então,
Como que a universidade tem acesso, o gringo vai lá e se encanta. Como que a gente faz com que a população entenda que esse prato é a riqueza? É quando eu falo da riqueza de dinheiro, a diferença, né? Mas para essas pessoas acreditarem, muitas das vezes elas vão ter que entender que a política pública vai fomentar isso. É igual você ir lá para Paraíba e ver as cooperativas de leite de cabra. Cara, a cabra ninguém dava. Tá lá, faz o bode, faz o sei lá. Começou a valorizar com política pública, cooperativa de leite de cabra. Hoje os caras fazem leite, faz queijo, faz não sei o quê. Hoje valoriza demais a cabra, mano. É uma santa na cidade. É uma santa quando ela passa. Por quê? Porque soube se valorizar. A política pública é fundamental também nisso. E sei que você, falando de onde você está, eu entendo o quanto que você tem dificuldade num Estado que é totalmente... não tem esse olhar, né, dessa riqueza cultural, até pelo tanto de imigração que ele teve, né, o Estado do Paraná, e o quanto que é importante esse resgate, esse trabalho que você está fazendo aí, cara. De você em mais espaços falar dele. A gente também teve uma época que a gente tinha várias críticas sobre a comunicação e a grande comunicação, só que a gente entendeu que o nosso povo ainda assiste a Globo, mano. Então a gente começou a tentar chegar nessas esferas de comunicação. Começamos ali no Jornal do Bairro, a sair matéria. Depois começamos a ir atrás da TV Cultura, que tinha mais acesso. Hoje a gente consegue colocar matéria dentro da Globo, que passa a matéria e o cara já vem comer aqui e fala, pô, eu vi a matéria. A gente precisa divulgar nas grandes redes também, nos meios de comunicações possíveis, porque isso faz as pessoas começarem a dar valor. Infelizmente, é assim a cultura também, né? A gente precisa mostrar. As pessoas começaram a acreditar no nosso festival quando viram passar na Globo, quando viram uma matéria nossa na revista, quando viram no jornal, quando viram a gente dar palestra, aí falou, meu, ó que louco. É fonte inspiradora, né, cara? Quando você tem a prática, quando é palpável, né, para as pessoas. Mas é um trabalho árduo, mano, de formação pedagógica, de formação política, de estar sempre junto. É um processinho de formiguinha, né? A economia solidária fala isso, né? E é isso, cara. Mas, pô, inspiração. Se um dia eu tiver condições de ir aí pro Paraná, cara, fico feliz de conhecer esse trabalho aí que você desenvolve, com certeza. Paraná é uma terra que eu gosto bastante porque ela é de muita diversidade também. Beleza. Só finalizando aqui, nós temos assim várias atividades que a gente está desenvolvendo, né? A gente está vendo exatamente esse impacto quando a gente se envolve com a economia solidária, né? E temos buscado, né, orientar trabalhos nessa perspectiva. Eu acho que esse trabalho em rede também, né? Porque a universidade ela tem esse papel, né? A gente instiga e a gente propicia através dos editais. Agora nós estamos com um edital bastante grande aí para a implantação de cozinhas solidárias, exatamente para mover toda essa potencialidade dos territórios, né? Enfim, então eu vou, se me permitirem, eu vou passar os contatos mais para frente para a gente trocar ideias e organizar eventos, né? Entre territórios aí para potencializar isso, tá bom? Ô, Valmor, desculpa atrapalhar rapidinho. Antônio, é isso. Só para você ter uma ideia, rapidinho, tá? Depois de 3 anos falando sobre cultura alimentar e começando com uma barraca de pastel, hoje nós temos um restaurante que foi premiado esse ano com um prêmio internacional que a gente buscou na Espanha, porque durante a pandemia a gente entregou 196 mil marmitas para a galera da quebrada que passou fome. E a gente tem um restaurante aqui que entrega alimentação saudável e os cardápios tradicionais, paulista. E acesso ao orgânico. Então, assim, é isso, cara. O trabalho de rede é fazer o cara consumir a sua camiseta, o cara comer sua comida, fazer esse processo em rede entre nós. E o boca a boca, que a gente fala muito que o sistema ainda não tomou de nós uma coisa que é ancestral, a oralidade. A gente precisa falar de nós para nós. Mais uma fala, valeu, mais uma, daí vamos ir fechando. Sei que tá aqui, nós vamos até meia-noite aqui, né? Fala, Ana. Boa noite, boa noite. Primeiramente, agradecer imensamente, né, por essa oportunidade de estar aqui ouvindo o Alex. Eu sou a Freiheit, também pode me chamar de Ana.
eu tô muito... Parece que tá saindo energia, assim, do meu corpo, pulsando energia do meu corpo em ouvir tudo isso do Alex, e principalmente pela vontade que a gente tem de desenvolver um projeto como esse aqui na cidade de Criciúma. Eu queria dizer que... E queria também jogar aqui, né, que projetos como esse são sementes, são brotos, são girassóis, porque a gente abraça dentro de projetos assim crianças e a gente dá exemplo para essas crianças. Então, esse tipo de projeto, ele nunca morre, porque a partir do momento que a gente acolhe uma criança dentro de um projeto desse, essa criança vai crescer e ela vai continuar semeando. Eu falo isso porque eu sou uma semente de um projeto de teatro que teve dentro da minha escola, na minha comunidade, e eu tive aulas de teatro dentro da minha comunidade, e eu cresci com isso borbulhando dentro de mim de uma forma que me causou uma inquietação que eu sempre senti assim, em mim, que eu tinha que retornar isso um dia para a minha comunidade também. Então, hoje eu desenvolvo o Fatia, que é o Festival Anual de Teatro Itinerante Amador, dentro de 2 periferias aqui de Criciúma, na Casa do Hip Hop, que fica no bairro Paraíso, e no projeto Nunca Pare de Sonhar, que fica no bairro Renascer, antiga Mina 4. A Casa do Hip Hop tem inúmeras atividades, tudo de forma independente, são feitas por artistas independentes que se movem o tempo inteiro por cultura, e o projeto Nunca Pare de Sonhar, que é a única cozinha solidária que eu conheço aqui, então todo final de semana eles estão distribuindo alimentos para as famílias. E o Nunca Pare de Sonhar tem uma frase estampada bem grande, assim, no picho mesmo, na parede, que é aonde joias e essências são cultivadas juntas. E é muito lindo ver no olho dessas crianças essa essência, e chegar e ser abraçado e saber que nem que seja uma sementinha, assim como eu fui de todas as sementes que foram semeadas dentro do projeto que eu participei, uma sementinha, basta uma sementinha de girassol para que cresça um grande girassol e semeie mais. Então, eu estou aqui muito feliz, muito extasiada com tudo isso. Queria dizer também que a Casa do Hip Hop, juntamente com Frank Passos, Maxwell, nossa vereadora Giovana Mondardo, a gente aprovou na semana passada a Semana do Hip Hop aqui em Criciúma, que já é um grande passo, e pretendemos, através dessa Semana do Hip Hop, desenvolver projetos assim. Então, eu estou muito feliz mesmo desse link, espero um dia colar em São Paulo e conhecer o espaço de vocês. Gratidão eterna. Da hora, Ana, pode vir. Meu, e eu quero ir para Criciúma, hein? Eu morei no estado de Santa Catarina, em Floripa, tá? Mas eu cheguei a passar por Criciúma, passei em Balneário, passei em Itajaí, passei em Blumenau, passei em alguns lugares aí. Com certeza é inspirador saber que tem um trabalho dentro da periferia com juventude, com crianças, o quanto que o hip hop, através da sua linguagem, consegue resgatar e posicionar essas crianças. Tem uma coisa que a gente também traz de inspiração no hip hop, e tem a oportunidade de vocês pesquisarem sobre a vida do Emicida. O Emicida começa a vender os CDs dele fazendo o CD no computador, passando as músicas pro CD do computador. Então o CD custava, ele comprava um pacote na 25 de março, saía 15 centavos cada CD, ele gravava no computador dele, e o encarte ele fez de papelão. Ele fazia o encarte de CD de papelão, e as músicas e a capa era um carimbo que ele mandou fazer, custava R$5, e usava a carimbeira. Esse CD, o Emicida rodou toda São Paulo, passando embaixo de catraca, colando em um monte de sarau, festival de música, e ele vendia a R$2. E as pessoas falavam assim, mano, e seu trampo, sua força de trabalho, seu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele falava, primeiro, eu quero que a minha mensagem se espalhe. E assim, ele vendeu 10 mil CDs. E daí em diante, vocês sabem aonde que ele está hoje, né? Então, muitas das vezes, a gente acreditar no nosso sonho faz parte de uma perspectiva. Eu queria também deixar uma música para vocês ouvirem e sentir algo que a gente até grafitou aqui, é um bagulho que eu levo para minha vida, o Thiago leva para a vida dele também, que é a música Vida e Desafio do Racionais.
Deixo aqui para todos vocês escutarem, se possível, escutar com os olhos fechados, para você receber essa mensagem, que é super importante e que ela traz um pouco do que a gente vive aqui na periferia. Vem para Criciúma, que aqui tem pouso. Eu terminei aqui. Tem mais alguém que quer perguntar aí? Estamos abertos aí, meu amor. Eu ainda tenho tempo aí. Alex, claro que se o pessoal quiser continuar, mais alguma questão, mas o Luiz está inscrito. É que eu pensei que você ia botar música para a gente. Mas vamos lá. Peraí, eu posso pôr. É uma sugestão boa também. No final, pode ser? Tá, isso. Então, o Luiz está inscrito aqui, o Luiz vai falar. Daí, com a fala do Luiz, a gente fecha. A ideia do nosso processo aqui é isso mesmo, ou seja, é gerar essa vontade, né, de dizer o seguinte: tem conversas a fazer a partir da experiência da economia-cultura, economia solidária, e isso gera sonhos, potencialidades e assim por diante e tal, né? Então, é isso mesmo, aqui nós estamos só jogando aqui a semente, né, de coisas que nós vamos ter de continuar depois conversando. Ou seja, um processo formativo aqui não é, fizer um cursinho lá de economia solidária, economia da cultura e tal. Ou isso aqui gera uma dinâmica, né, de querer estar junto, querer se encontrar, querer debater, querer construir, ou isso aqui vai virar informação só, né, diletantismo. Então, acho que essa vontade, né, de a gente querer criar aproximações, o Alex trouxe um negócio muito interessante aqui, que a Carol sempre chama, né? Nós da economia solidária lidamos com agricultor familiar, catador, não sei o quê e tal, e a cultura, e a cultura, e a cultura. Então, ou seja, tem de trazer a cultura para a economia solidária, mas nós temos de levar a economia solidária para a cultura. E o que o Alex está dizendo aqui, tem um ponto ali que foi uma inflexão, né? Aquele negócio do Centro de Formação em Economia Solidária, eu participei lá no movimento da economia solidária, não sei o quê, e isso trouxe para mim algumas vontades, ideias, propostas e assim por diante e tal, né? Eu acho que é um pouco por aí mesmo que a gente vai. Luiz. Boa noite, Alex. Eu sou o Luiz Trevisani, aqui da Setorial de Hip Hop de Florianópolis. Inclusive, também reitero o convite aí na sua passada ali por Criciúma. Para chegar em Criciúma, vai passar por Florianópolis, né, Luiz? Isso. E até se a gente tiver a oportunidade também de repente, você participar de uma reunião nossa da Setorial, algum convite, um dia que for de interessante, porque para mim foi muito inspirador assim ver exemplos, né? E também como a Ana falou, eu também segui o hip hop desde criança, aquela sementinha que brota, né? Eu me senti muito contemplado por todas as perguntas e as falas que foram feitas aqui. Não vou perguntar nada, só vou agradecer mesmo e falar que eu fiquei muito emocionado com o vídeo, porque quando a gente vê sonhos que a gente sonha ser realizados em outros lugares, né? Isso não tem preço, assim. Então, me sinto muito feliz de ver que isso acontece. Eu sou paulista também, vim de São Paulo, estou morando aqui em Florianópolis faz uns 6 anos, e agora estou ativista cultural no hip hop ali, né? E acho que é importante essa questão da cultura, porque principalmente das gerações, porque é assim que se forma, né, esse debate do discurso do capitalismo versus do indivíduo versus o coletivo. Para a gente a sociedade não cabe isso, assim, a gente somos humanos coletivos, né? Não tem essa de unidade, de um indivíduo só lutando sozinho, a gente precisa lutar em conjunto. Então, muito obrigado, Alex, pela sua presença, e fica o convite aí, a gente trocar algum contato. Com certeza, Floripa que me espera, mas eu quero ir aí sim. Floripa é uma cidade que eu cheguei há 1 ano e meio, e uma das coisas que mais me surpreendeu foi conhecer a periferia nos morros aí.
E o quanto que eu vi de camiseta do Facção Central e do Facção Central e do... Meu, só dos mais pesados do rap. Racionais, lógico, Sabotagem, lógico. Conheci uma galera super especial aí, na favela, as quebradas aí, são meio escondidas em Floripa, né? A gente sabe da questão da higiene social que é feita aí. Mas, pô, com certeza, quando eu estiver em Floripa, eu quero encostar aí. E, Valmor, você falou do campo, quando a gente fez o encontro da Juvisol, de Juventude do Campo e Cidade, foi muito louco, mano, porque a gente conheceu uma pá de coisa que a cultura do campo faz. Teve jovem que falou, não, quando descasco o milho, tem uma canção que a minha mãe cantava, aí tem a questão da roupa, tem várias culturas no campo, que foi muito louco essa troca de juventude, que a gente aprendeu muita coisa também com o campo. Foi bem massa também. E ficou aberto aí, se quiser chamar, mano, nós se encosta. A Ana, quem quiser, mano, liga a nós, que nós tá facinho. Valeu. Vamos fechando então, Alex? Põe a nossa... Opa, a música é 5 minutinhos, tá bom? Mas é super importante, tomara que o áudio fique bom. Ela é ao vivo, né? Eu tenho que pôr o áudio, incluir áudio. Vamos ver se agora vai. Aí vocês me falam aí se tá saindo áudio. Tá saindo. Vai passar a letra. Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser 2 vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer 2 vezes melhor, se você tá pelo menos 100 vezes atrasado? Pela escravidão, pela história, pelo preconceito, pelos traumas, pelas psicoses, por tudo que aconteceu. 2 vezes melhor como? Ou melhora, ou ser o melhor, ou é o pior de uma vez. Sempre foi assim. Você vai escolher o que estiver mais perto de você ou o que estiver dentro da sua realidade. Você vai ser 2 vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou? Acorda pra vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado, se ganhar, pra se perder. Falo do amor entre homem, filho e mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e a esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto desempregado, viciado, essa bunda. Falo do enfermo, irmão, falo do chão, então falo da rua, que pra esse louco mundão, que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é sentença. E saber essa treta e falsa união, a ambição é como um véu que segue os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdida. Eu fui hoje ébrio, louco, mas hoje eu tô sóbrio. Óbvio, enquanto você me fala em ódio, eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto lírico. Falo do cérebro e do coração, vejo egoísmo e preconceito de mão pra irmão. A vida não é problema, é batalha, desafio. Cada obstáculo é uma lição, eu anuncio. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo ruim vir te abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. É o que mantém os irmãos. Várias famílias, vários barracos, uma mina grávida, tá lá trancafiado. Ele sonha na direta com a liberdade. Ele sonha em um dia voltar pra rua, longe da maldade. Na cidade grande é assim, você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim. No esporte, no boxe ou no futebol, alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol. Porém, fazer o quê? Se eu estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou. Desesperou, aí Senado louco, invadiu o barraco, farinhado, armado e mais um pouco. Isso é reflexo da nossa atualidade. Esse é o espelho derradeiro da realidade. Não é areia, conversa, chafé, porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco, ser empresário não dá.
estudar, repensar, tem que trampar, ripar, tentar ser criminoso aqui. É bem mais prático, rápido, sádico, ou simplesmente esquema tático. Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho ou a merda da sobrevivência? Conheci o paraíso, eu conheço o inferno. Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno. No mundo moderno, as pessoas não se falam. Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam em baralho. As cartas da inveja e da traição. Copa, ouro e uma espada na mão. O que é bom é pra si, o que sobra é do outro. Tem o sol que aquece, mas também apodrece. Esgoto é muito louco olhar as pessoas. A atitude do mal me influencia a minoria boa. Correr à toa, que mais? Matar à toa, que mais? E presa à toa, sonhando com uma fita boa. A vida boa e o futuro pega. Quem se firmou, falou, quem não ganhou, o jogo entrega. Mais uma queda em 15 mil. Da mais rica metrópole e suas várias contradições. É incontável, inaceitável, implacável, inevitável. Ver o lado miserável, se sujeitando com migalhas, favores. Se esquivando entre noite de medo e horrores. Qual é a fita, treta, cena? A gente reza, foge, continua sempre os mesmos problemas. Mulher e dinheiro tá sempre envolvido. Vaidade, ambição, munição pra criar. Vejo o povo antigo foi sempre assim. Quem não se lembra que Abel foi morto por carinho. Enfim, quero vencer, sem pilantrar com ninguém. Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém. O certo é o certo, na guerra ou na paz. Se for um sonho, não me acorde nunca mais. Roleta russa, quanto custa engatilhar? Eu pago o dobro pra você e mim acreditar. E você não pode parar. Obrigado. Esperar o tempo e abraçar. Acreditar que sonhar sempre é preciso. Obrigado. É o que mantém os irmãos vivos. Mantenha a fé dentro do seu coração, irmão. Firmeza total. Desse jeito, muito amor. A gente já tem ódio demais perto da gente, entendeu? Ódio demais, chega. Amor, amor, amor. É o que eu desejo da Zona Leste. Amor, muito amor. E sonhar, e sonhar, e sonhar. É isso, gente. Esse aí foi o vídeo pra gente encerrar aí. Vida é Desafio. É uma letra, uma música inspiradora para nossa vida, para os nossos sonhos. Eu não sei se alguém conhece aqui o Gabriel Jesus, jogador. Ele tem a tatuagem da letra no peito dele, porque ele viveu também dentro de uma periferia. Ele sabe o quanto que é importante e significante para a gente sonhar, mas acreditar que sempre é possível. Maravilha, Alex. Muito Valeu, bom. Alex, obrigado. E vamos manter, né? Vamos ter possibilidades aí de construção de coisas juntas e tal. E tem um desafio, né? Ou seja, podemos trazer o Alex para cá, obviamente, mas precisamos nós nos constituirmos enquanto Alexes e Solanos Trindades e Solanos né, e construirmos a partir daqui. Temos possibilidades de, com essas trocas todas, a gente construir as coisas a partir daqui também. Beleza, Alex? Maravilha. Muito obrigado, obrigado, obrigado. Tamo junto. Muito axé, gente. Aláfia para abrir os caminhos. Agradecer cada um que esteve aqui, cada um que vai poder compartilhar, cada um que vai poder somar, cada um que quiser fazer o convite me chama. Agradecer a agência Solano Trindade, porque sem as pessoas que trabalham aqui eu não seria essa pessoa. Agradecer ao mandato coletivo que me dá a oportunidade e protagonismo de conseguir levar esses sonhos possíveis também para a área política. Agradecer a todas as pessoas que passaram e que também deixaram, ou que emprestaram, ou que cederam, ou que compartilharam um pouco do seu saber para a gente estar aqui hoje podendo falar disso.
Lembrando, todo sonho é possível, tem os seus desafios, tem suas dores também. Mas eu deixo a mesma poesia que eu falei do Sérgio Vaz. Enquanto alguns capitalizam a realidade, eu socializo meus sonhos. Valeu, pessoal. Obrigado, Alex. Então, um convite aí para terça-feira a gente estar juntos. Vem um companheiro do teatro do Mato Grosso do Sul, né, também de uma experiência lá de, né, relação entre a expressão do teatro e a economia solidária, e vai contar a história dele. Rodrigo Noite, meu irmão, meu parceiro. Ah, não queria falar isso para o pessoal, mas aqui nós já embarcamos na vibe, então, né? Abraço. Até terça, turma. Obrigado, Alex. Obrigado.